Porque o que a gente pensa se concretiza, se torna algo muito real. O que a gente pensa no mais escondido, que a gente imagina que ninguém está vendo, ele gera frutos e vem para o mundo real. Então, por isso que é tão necessário, tão importante, a gente dar atenção e ser minucioso no que a gente pensa. Porque é muito sério isso, o nosso pensamento. Da mesma forma que o nosso pensamento, que Deus deu para a gente, ele é capaz de fazer coisas maravilhosas, ele é capaz também de gerar coisas terríveis e a gente colher frutos terríveis em nós. E para onde nossos pensamentos vão, pensamentos que ali ficam repetindo com frequência, é onde a nossa vida está indo. Porque é mais ou menos assim. Ou é assim. A gente pensa, o pensamento ele gera uma ação. Essa ação que a gente faz se torna um hábito, e esse hábito vai tornando quem nós somos. E aí é importante a gente perceber essa coisa tão pequenininha, essa semente tão invisível, ela tem um poder muito grande em direcionar a nossa vida. Tá? E aí, então, o que acontece? À medida que a gente vai pensando, a gente vai repetindo esse pensamento, vamos repetindo nossas atitudes, vamos repetindo nossos hábitos, vamos nos tornando aquilo que a gente vai pensando no automático, que o nosso pensamento começa a ficar automático, meio que a gente começa a ficar enrijecido naquela direção e vamos vivendo naquela direção e vamos conduzindo a nossa vida nessa direção. Chega um ponto que os pensamentos foram tão repetidos, que você começa a imaginar que você é aquilo que você tanto pensou. E esse pensamento começa a ficar tão impregnado em você que você começa a imaginar e ser aquilo que você pensou. A ponto que chega um momento que você começa a imaginar assim: eu nasci assim e eu vou morrer assim. Eu sou desse jeito. Não tem como mudar. Porque você já fica tão no automático, a maneira de pensar sua, é tão automático, você é tão comum de pensar dessa forma, que você age dessa forma, porque você pensa dessa forma, que você está convencido que a sua vida está destinada a ser isso. Essa é a história de todos nós. No entanto, o que a Bíblia fala é que Deus nos deu um coração carne. Deus falou que iria tirar de nós o coração de pedra e iria nos dar um coração de carne. O que significa isso? Significa dizer para você que é possível, sim, seu coração mudar de direção. É possível, o arrependimento é isso, é mudança de pensamento. É você compreender que o seu coração ele pode, sim, tomar uma nova direção. A sua história pode também ser mudada. Porque Deus nos prometeu um coração de carne e não um coração de pedra. Então, isso faz grande diferença para nós. Até a década de 70, 80, a ciência dizia o seguinte, que as crianças elas têm grande facilidade de mudança de ideias, de pensamento. Né? A gente ofende uma criança, daqui a pouco ela está vindo e vem nos abraçar. Quando vai ficando a parte adulta, o adulto vai ficando mais rígido e as ideias dele vai ficando também mais rígidas e não tem muito o que mudar. Não tem mais oportunidade de aprender um novo idioma, não tem mais oportunidade de aprender outras coisas, não tem mais oportunidade também de mudar. A mudança aconteceu até o período da adolescência, na juventude, chegou na fase adulta, não tinha mais o que mudar. O ser humano já não tinha mais o que fazer. E até mesmo se houvesse acidente cerebral também na cabeça, não havia muita esperança de modificações. Já na criança havia grande chance de regeneração. Só que a ciência atualmente tem reconsiderado isso e tem afirmado que é possível, mesmo havendo danos cerebrais na fase adulta, é possível haver uma regeneração. É possível também, na fase adulta, você aprender coisas novas. Na fase adulta, é possível você também mudar a sua maneira de viver. Isso traz uma esperança para nós, a ciência, mas, por outro lado, não vamos tirar o mérito de que a Bíblia, já há muito tempo já falava disso, dessa transformação da nossa mente. De sermos transformados. Nas cartas de Paulo, a gente vai ver ele falando assim, deixai o que é velho e vos revistais do que é novo. A importância de a gente deixar os velhos hábitos e nos revestir com os novos hábitos. Fala de... Já lá no Velho Testamento falava disso aí, do novo coração que Deus nos deu. Então essa ideia de transformação, de uma chance para a gente ser o que nós fomos chamados a ser, já estava na Bíblia. E o povo de Deus há muito tempo já pregava sobre isso.
E aqui, então, em Romanos capítulo 2, fala assim: deixem-se transformar pela renovação da nossa mente. Então, especialmente essa manhã, eu quero dar essa ênfase e trazer enfatizar isso sobre a questão da transformação da nossa mente. Porque é vital a gente compreender essa coisa tão minuciosa que acontece em nós de maneira tão oculta, tão invisível, que ninguém vê, mas que é tão séria e tão importante que ela é capaz de mudar a sua história, mudar a sua vida. E talvez uma grande luta e uma grande frustração às vezes acontece sua, é que você às vezes tenta mudar alguma coisa sua e você não consegue. Deixa eu só falar uma coisa para você. Talvez o que você esteja muito querendo mudar e muito preocupado seja mudar o seu hábito. Quando o que você precisa mudar é a raiz, é a semente. Às vezes está preocupado no tipo de fruta que está dando a árvore. E você quer mudar. E às vezes você pode até colocar frutas artificiais lá para dizer que você mudou, como fala da aparência de um fariseu que aparenta uma coisa, mas o seu coração não foi mudado. O que Deus quer realmente fazer é mudar o seu coração de carne, ir lá no mais profundo. A Bíblia e a fé cristã vai sempre estar falando sobre isso, a questão de mudar o nosso coração, mudar o nosso interior, esquadrinhar o mais íntimo do nosso ser. Essa é a grande diferença que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. O que acontece também é que às vezes a gente fica perdido sem saber como fazer isso. A gente até deseja que sejamos transformados, até desejamos que a nossa vida siga outro rumo. Só que a gente às vezes também não percebe que é preciso fazer um trabalho, uma cirurgia minuciosa no nosso coração e na nossa mente. E sabe quem é o melhor médico que pode fazer isso? Você. Você é responsável para fazer essa cirurgia dentro de você. Você é responsável para convidar Deus para fazer junto com você. Claro, você precisa da força dele, você precisa dele fazendo isso. Mas você tem essa responsabilidade de assumir esse papel minucioso dentro de você, de fazer essa cirurgia. E nessa manhã eu estou aqui, enviado por Deus, para falar para você algumas maneiras que você pode considerar para fazer essa cirurgia. Dizer para você também que não é fácil. Às vezes você vai ficar pior para poder ficar melhor. Porque é isso que acontece numa cirurgia. Você vai se submeter a ficar pior, mas é para ficar melhor. Pode crer. Porque quando você começa a mexer na raiz do seu ser, causa dor, causa incômodo, cansa, causa exaustão na sua mente. Mas saiba, isso vai gerar vida. Eu vou ser bem direto em algumas coisas, assim, para se tornar isso bem prático. Vou ficar apenas falando de coisas teóricas, tá? Um outro versículo, assim, que particularmente, todo mundo tem versículos que gosta na Bíblia, que é muito marcante, tá? Eu tenho vários versículos. Um dos versículos está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que fala assim: de todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Eu me lembro desses versículos quando eu era pequenininho, na sala de adolescente, falando esse versículo para mim. Isso sempre me ecoou na minha cabeça. De todas as coisas que eu tenho que guardar, guardar o meu coração. Por quê? E quando a gente vai crescendo e à medida que a gente vai aprendendo, vai vendo que, de fato, o coração é a fonte da minha vida. É onde ele vai se direcionar. Eu preciso cuidar, é minha joia mais preciosa que eu tenho. Coisa mais valiosa. Tenho sim, tenho esposa, tenho filho, tenho moradia, tenho a igreja, mas de todas essas coisas, o mais importante, eu preciso guardar o meu coração. Porque dele vai sair a direção da minha vida, as fontes da vida. E aí eu preciso guardar o meu coração de proteger e também de atacar. Não sei aquela pessoa pensa que nada é defesa, eu vou explicar como a gente pode fazer isso. Como também de atacar. Porque é precioso, o seu coração, a sua mente, ela é valiosíssima. E vai existir muitas coisas nessa terra para vir contaminar, para vir trazer coisas tóxicas para dentro de você. Para perturbar o seu coração. Pessoas, situações, coisas diversas. Mas a responsabilidade da cirurgia de guardar o seu coração é sua. É você. Deus deu a você, a sua vida, a sua responsabilidade de você renovar, permitir que Ele transforme sua mente. Transforme você. Por outro lado, também vejo como uma vida complexa. Também se fala que o nosso coração, de todas as coisas mais corruptas,
é o nosso coração. Mais enganosas de todas as coisas é o nosso coração. Ao mesmo tempo que ele é precioso demais, ele também é enganoso. Ele faz você acreditar numa mentira e você pensar que isso é verdade. E tanto você repetir, você começa a acreditar que essa mentira é verdade e acreditar que isso é você. O seu coração também pode te enganar, você viver uma mentira pensando que é uma verdade. O teu coração também pode dizer coisas para você e você começa a assimilar e acreditar que é isso aí. E uma das coisas que o coração faz, e principalmente com o auxiliar de Satanás, e a gente às vezes sem perceber auxiliando também, é mexendo com nossa identidade e mexendo com quem nós somos. Ok? E aí, por isso que é importante você considerar uma das coisas, o que é que você pensa. Porque assim, essa mudança, essa transformação, não pense que vai acontecer de maneira mágica. Eu detesto a minha vida nunca é boa, minha vida é terrível, as coisas só acontecem ruim para mim, isso, aquilo. Você pensa que você falar isso vai resolver sua vida? Ou vai transformar sua vida? Vai mudar sua vida? Não. Porque é o seguinte, ó, apenas ter apenas a consciência do erro não é suficiente. Pode até fazer mal para você. Sabe o que é? Preste atenção nisso. Preste atenção. Você tem a consciência de que alguns hábitos podem prejudicar a sua insônia. Você participou de uma palestra sobre insônia, sobre dormir bem. Não é porque você participou dessa palestra que significa que você vai dormir bem. Pelo contrário, você pode até dormir mal agora, porque você vai ficar perturbado de tanta coisa que você ficou sabendo que podia prejudicar o seu sono. Então, às vezes, ter consciência das coisas e saber as coisas necessariamente não vai te ajudar, vai piorar ainda mais a tua situação. Porque a gente precisa tomar também atitude. Então, essa mensagem que eu estou falando também, essa série que eu estou falando sobre essa questão dessa guerra espiritual, dessa guerra invisível, dos pensamentos negativos, elas podem ajudar você se você tomar atitude. Porque se você apenas ouvir e ficar apenas pensando nelas, elas podem te fazer sentir mais mal ainda, porque você começa a sentir, poxa, eu não estou conseguindo. O objetivo disso aqui é que você toma atitude. Você queira tomar atitude. Por exemplo, seus pensamentos. Uma das coisas vitais e importantes é você considerar o que é que você pensa. Porque a partir daí você vai saber a direção que a sua vida está tendo. Por que você está agindo dessa forma? Por que você está vivendo dessa forma? Porque sua vida é assim. E ela, a guerra, lembrando, você perde e vence aqui. Ter consciência dos seus pensamentos é importantíssimo. Porque os pensamentos eles são invisíveis, eles são muito vagos e a gente pensa que eles não existem, mas eles estão lá. E essa é a estratégia de Satanás, fazer você pensar que ele não existe. Então, no momento que você pega e faz download dos seus pensamentos, você escreve pensamentos, ou você conversa com alguém intencionalmente, não é só despejar por despejar com amargura. Minha vida não presta isso aqui, não é dessa forma. É intencional. Se você senta intencionalmente com alguém, com um médico, para dissecar o seu pensamento, ou você intencionalmente começa a escrever seu pensamento, isso começa a fazer um grande passo diferente. Aí, quando você faz isso, você aplica lá o que Filipenses 4, 8, 7 e 8 fala, que é o quê? Considere se o que você pensa é verdadeiro, puro, honesto. Eu vou dar algumas perguntas para vocês aqui. Primeira coisa que você vai fazer, você escreveu seus pensamentos. Você se pergunta, meus pensamentos, esses pensamentos, eles estão me deixando para baixo? Outro, o teu pensamento é pensamento de preocupação? A maioria dele é preocupação, é coisas desastrosas que você tem pensado. A vozinha que você tem, que todo mundo tem essa vozinha na nossa mente, ela te faz recuar ainda mais com medo? Os seus pensamentos saudáveis, te impedem de ter a vida que você quer ter? Você precisa considerar, o que é que eu estou pensando ultimamente? São esses tipos de pensamentos? Minha voz interior me diz que não tem jeito e que não há esperança para mim. Não tem mais jeito para mim. Eu estou fadado a viver assim. É isso que você tem pensado. Considere. Então você precisa considerar, botar à prova o seu pensamento. Falei, entrou na sala de cirurgia, dói. É melhor, às vezes, não quero nem pensar nisso, eu prefiro nem pensar. Bem, a sua vida também vai continuar do jeito que está. Porque não tem como ser diferente se você não pensar diferente. Se você quer mudar,
você precisa mudar também a maneira que você pensa. Porque se você não está satisfeito com a vida que você está tendo, a primeira coisa que você tem que pensar, estou satisfeito com essa vida? Estou. É assim mesmo que eu quero viver. Continue pensando, do jeito que está. Não está indo bem? Então você precisa considerar, meus pensamentos não estão bem. E aí é ir para a sala de cirurgia e colocar à prova o que você está pensando. Isso é defesa. Atacar. Vamos atacar. Meus pensamentos me edificam. Eu tenho pensamento de paz. A voz da minha mente me inspira a dar passos de fé. Meus pensamentos, eles honram a Deus. Meus pensamentos se conectam com a visão que Deus tem sobre a minha vida. Os meus pensamentos, eles me inspiram a crer que posso fazer diferença no mundo. Então, eu preciso considerar isso. Considerar onde está o nível do meu pensamento. De todas as coisas que eu devo guardar, eu vou guardar o meu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Alguns fariseus na época estavam preocupados de lavar as mãos, de fazer várias coisas na frente dos outros. Jesus falou, ó, o mais importante, sabe o que é? É o que sai do coração de vocês. Então, a maneira, mesmo talvez você não esteja com os pensamentos moralmente corrompidos, mas seus pensamentos estão intoxicados com coisas de morte. Lembra o que o Senhor falou? Escolha entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Talvez os seus pensamentos estejam tão carregados de maldições. Então você pode dizer, não, mas a responsabilidade não é minha, a responsabilidade foi quando eu era criança, que meu pai e minha mãe fez isso comigo. Bem, quando era criança era, só que você agora é adulto. Você agora tem uma responsabilidade. Você agora também tem a ciência que está dizendo para você, ó, o teu coração e a tua história podem mudar. A Bíblia fala isso e a ciência também te dá esse apoio. Existem ferramentas hoje que podem te ajudar a você vivenciar o que Deus deseja para você vivenciar. Baseado na força de Deus e baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus chega a dizer assim, que a palavra de Deus é tão poderosa e eficaz que ela é capaz, com uma espada, muito mais que uma espada de 2 gumes, que ela é capaz de penetrar no mais íntimo do nosso coração e fazer separação entre alma e espírito. Ou seja, a palavra de Deus tem um poder imenso de te transformar. Mas saiba que para isso você precisa ser responsável pelo que entra na sua mente e colocar para fora e apresentar a Deus. É mais ou menos assim a situação. Você faz o download do pensamento, coloca para fora, vai ficar mais objetivo, aí você vê, é isso que eu estou pensando. Não, a Bíblia de Deus, a Bíblia fala outra coisa. Não concordo com isso, não sou eu. Está repreendido em nome de Jesus. Não, Deus está falando isso aqui. É isso aqui que eu sou. Aí você começa a repetir. Peraí, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. A Bíblia fala isso. Você começa a trazer a vida para dentro de você. E você começa a agir pela palavra de Deus com fé. Isso você começa a ser transformado. Porque você agora pega a palavra de Deus e coloca dentro de você. E a palavra de Deus vai para o mais profundo do seu ser. No mais íntimo do seu ser. Irmãos, é importante você fazer isso. Você trazer o seu coração. Isso é esquadrinhar o coração e apresentar para Deus. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 40, fala isso. De esquadrinhar o meu coração e trazer diante de Deus. Apresentar a Deus as minhas palavras. Salmos está cheio disso, Davi fazendo isso. E você também vai fazer isso com você. Vai ou não vai? Vai fazer. É importante, porque você quer que a sua vida se transforme. Você é responsável pela sua história. Deus deu isso para você. E você pode viver uma vida transformada. Você pode viver uma vida de novo homem. Essa história diz assim que não tem jeito para você, isso é coisa do cão. Para ele não tem jeito, para o cão não tem jeito, mas para a gente, ser humano, sempre haverá jeito para nós. Porque quem prometeu é Jesus Cristo. Qualquer pessoa nessa terra, qualquer pessoa, ela pode ser renovada. Ela pode ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O meu Deus prometeu isso e eu seguro na mão dele e afirmo, baseado no que ele fala, e eu creio. Qualquer pessoa que se derramar, que queira ir para a sala de cirurgia, Deus transforma. Uma nova criatura, um novo homem. Porque a palavra de Deus ela é poderosa. E a gente sabe, irmãos. A gente já ouviu várias histórias, a gente já viu pessoas sendo
transformadas pela palavra de Deus. Isso é milagre. É possível. E na sua história, na sua vida, Deus pode transformar. Tirar o nosso coração de pedra e dar o nosso coração de carne. Por isso, não se conforme com esse mundo. Não se conforme com o padrão desse mundo. Mas deixe Deus te transformar, renovando a sua mente, tirando as velhas mentiras e colocando as verdades novas dele. É uma questão nossa de escolher. Uns 3 anos atrás, uns 4 anos, eu me decidi. Minha meta do ano foi o seguinte. Lá em casa a gente tem o hábito de fazer metas do ano. Né? Então cada um escreve sua meta, tem a meta da família e cada meta individual. Cada um a gente faz numa cartolina, desenha, bota figurinha e tal. E são sonhos que às vezes a gente consegue realizar e sonhos que não consegue. E um desses anos, a minha meta era, eu botei assim, minha meta esse ano é mente tranquila. Aí botei a figurazinha do amento, cheio de florzinha na cabeça. Aí botei várias coisas que eu ia fazer. Era participar de pequeno grupo, ler, rir mais, fazer coisas, fazer exercícios, fazer meditação, fazer isso aí. E eu me propus esse ano, aquele ano, fazer isso aí. De desintoxicar de várias coisas, de considerar, de ser... De realmente, esse era o ano. E foi bênção. E aí eu vou trazer para você algumas coisas que eu compartilhei, que eu fiz esse ano. Uma das coisas que eu fiz, que é importantíssimo, nessa luta você precisa saber quem você é. Quem você é? Você é filho do cão ou filho de Deus? Você é alguém regenerado ou não é? Quem é Deus na sua vida? Quem você é? Então, assim, você precisa resgatar o seu eu, porque uma das coisas que Satanás vai fazer é colocar tanta mentira. Eu não presto, eu não sirvo, ninguém gosta de mim, eu estou sozinho, eu sou isso, eu sou aquilo. Vou ser rejeitado e várias outras coisas que vêm desde a nossa infância e nossa vida adulta. E que a história que vai acontecendo ao nosso redor, o cão vai fazendo de tudo para querer confirmar isso aí. E eu fiz. Não, peraí, vou escrever quem eu sou, o meu registro de quem eu sou. Deixa eu compartilhar com vocês. Eu tenho 2. E eu fazia isso, irmãos. Todo dia eu lia. Um deles aqui. Deixa eu achar aqui. Um deles. Eu vou ler o outro depois, tá? Um deles. Quem eu sou. E aí. Quem eu sou? Eu falei, primeira coisa, eu sou filho de Deus. E eu dizia, eu sou filho de Deus. Eu sou marido. Os meus papéis que eu exerço. Eu sou filho de Deus. Eu sou marido. Eu sou pai. Eu sou pastor. Eu sou presidente. E eu sou eu mesmo. Que também é importante também. Eu sou gente. Eu existo nessa terra. E aí, o que é que eu acredito? Cada um desses aí. Eu escrevi também. Eu acredito que, como filho de Deus, eu tenho um propósito nessa vida de ser parte, de ter parte e responsabilidade como filho de Deus, como marido, como pai, como pastor, como professor e como eu mesmo. Eu tenho uma responsabilidade. Como marido de Lívia, eu creio que é a mulher que Deus me deu para eu amar, dedicar minha vida. E como pai de Esther, que é uma extensão de mim e do amor de Lívia, eu a amarei e conduzirei para a direção do coração de Deus. Essa é disso que eu acredito. E eu também me sinto muito bem de encorajar e empoderar as pessoas através de, isso como professor, de ouvi-las, de explorar o que elas têm, de compartilhar as experiências com elas e crescer junto com elas. Como pastor, eu tenho um chamado e eu sou empoderado por Deus para nutrir e conduzir as pessoas, empoderando-as para alcançar o coração de Deus. E como pessoa, como indivíduo, eu sou uma pessoa feliz, grata e criativa. Então eu dizia isso todos os dias para eu lembrar quem eu era, para na confusão das coisas eu não ser enganado. E o que é que eu estou fazendo para isso?
Eu dizia, eu estou todo dia confiando na vontade de Deus e no processo dele, embora eu não tenha resposta para muita coisa. Como marido, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na doença, na saúde, eu amarei e cuidarei até que a morte nos separe. Como minha filha, vou estar nutrindo, me envolvendo e empoderando Esther com um relacionamento muito significativo para conduzi-la ao coração de Deus. Como professor, vou dar aula, vou encorajar as pessoas a crescer, a acreditar que elas podem aprender muitas coisas diferentes. Como pastor, vou viver uma fé autêntica com Deus para inspirar as pessoas e resgatá-las, edificá-las, aperfeiçoá-las e enviá-las para que elas também sejam autênticas na experiência dela com Jesus Cristo. E sobre eu mesmo, vou continuar me desenvolvendo fisicamente, mentalmente, espiritualmente e nas minhas relações. E eu dizia isso constantemente. Sabe por que isso é importante? Porque você precisa saber quem você é nessa guerra. Saber quem você é ajuda a você não ser vítima, não ficar os outros. Eu digo para você, quando às vezes eu passo por algumas situações difíceis que me desestabilizam, eu vou para isso aqui, para saber quem eu sou. Recentemente eu passei por uma situação assim que abalou minha pessoa. Eu fui ver, e aí eu identifiquei o que estava acontecendo. Não vou falar porque é muito, muito pessoal. Mas assim, eu fui identificar e falei, é por isso que eu estou agindo dessa forma, porque é o que eu acredito isso aqui. E mexeu comigo isso aqui. E aí, eu me levantei. Então assim, como é importante nessa guerra você deixar o jogo claro. E é sua responsabilidade você construir quem você é. Saber quem você é diante de Deus. Porque no meio dessa ansiedade, desse medo, você fala, não sou isso não. E as pessoas vão dizer, não, você é isso. Sou não. Eu sou isso. Isso te faz vencer nessa guerra contra o inimigo. Essa guerra, se você perceber que essa série, propositalmente eu coloquei assim, deu um branco agora. Vamos lá. Vencendo uma guerra invisível, vencendo os pensamentos negativos, acalmando os pensamentos ansiosos e renovando a nossa mente. Coloquei no gerúndio, por quê? Porque é uma luta constante. Quem caiu, se levante. Quem está em pé, observe para não cair. Constantemente você precisa estar fazendo isso. Constantemente você precisa estar se renovando. Constantemente você precisa estar cuidando e se responsabilizando e gerenciando o que é que você tem pensado, o que é que está passando pelo seu coração. Constantemente. Porque essa luta vai ser toda a nossa vida. Mas saiba que você pode vencer. Você pode crescer, você pode se desenvolver. Deus lhe deu uma mente maravilhosa. Deixa eu apresentar aqui para vocês, para a gente compreender como é que funciona também o nosso coração. Lá em Romanos fala assim, né, que a nossa mente, quando é inclinada para a carne, dá morte, mas inclinada para o Espírito gera vida e paz. Essa é a intenção de Deus, é que a gente possa pegar nossa alma, nossa mente e inclinar para as coisas de Deus, inclinar a direção para Deus. Então, a gente tem aqui essa parte vermelha aqui, vamos considerar que seja o homem com 3 partes, como a Bíblia fala, né, lá em Tessalonicenses, fala assim, que conservar íntegro o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Isso mostra como nós somos complexos e como nós precisamos do cuidado de muitas coisas numa própria pessoa. São muitos detalhes que a gente precisa dar atenção. Cuidar do corpo, cuidar da nossa alma, nossa mente ali, vontade e emoção, e também do nosso espírito, a parte mais íntima do nosso ser. Então, vamos considerar nosso ser ali interior sendo regenerado, onde o meu espírito humano, a gente foi criado, Deus soprou no homem, né, e gerou, e o homem passou a ser alma vivente, né, soprou o fôlego da vida. A gente criou dentro de nós assim, uma parte que corresponde com a parte de Deus, que é o nosso espírito humano que se conecta com o espírito de Deus, e nós somos então regenerados ali no nosso mais íntimo, né? E a gente tem o nosso corpo e temos a nossa alma também. Qual a intenção de Deus? A intenção de Deus é que do nosso mais íntimo, do nosso ser ali, a gente se voltando para Deus ali, se enchendo de vida, nossa alma vai sendo transformada, nossos pensamentos vão sendo parecidos com Cristo, a gente vai sendo uma nova criatura, uma transformação que acontece de dentro para fora, e não de mudança de hábitos apenas, mas é uma mudança tão interior que os nossos hábitos vão mudar de maneira consistente e de maneira permanente também. E aí, então, a gente tem a parte líder do nosso ser, que é a nossa mente. Só que muitas vezes a gente não age pela mente, pelo nosso raciocínio, a gente age pelas nossas emoções, porque ela é muito mais rápida, ela mexe com a gente ali, age
Mexe com a gente já está explodindo, já está agindo pelas nossas emoções. Até que essa informação chegue na nossa mente, demora um tempo. Né? Então, a gente não é tão fácil a gente agir. Mas a nossa mente, ela tem um papel fundamental, importantíssimo, porque é lá onde fica rebatendo, onde fica indo e vindo aquelas vozes, é onde fica o caminho ali sendo traçado. Né? E se a gente não gerenciar os nossos pensamentos vão ser sempre pensamentos de morte, sempre pensamentos de maldição, e a sua vida vai caminhar para esse caminho. Até que você decide a se levantar e dizer, não, eu sou filho de Deus, não, o meu coração é regenerado, eu vou escolher andar no caminho de Deus, eu vou escolher a vida e não a morte, porque Deus coloca essa direção diante de nós. Então a gente tem a nossa mente, e aí a gente precisa tomar controle dela, entregar a Deus, considerar, ser intencional no que a gente está pensando. Em vez de você ficar, às vezes, na cama, rodando lá na cama, ai meu Deus, o que vai acontecer de mim? E ficar se debruçando lá nas catástrofes da vida, pega um caderno. É simples demais, minha gente, mas é muito eficaz. Verdade, pega um caderno, escreve. Eu agora estou pensando nisso aqui, estou pensando, não tenha vergonha não. Eu sei que você vai, às vezes assim, meu Deus, estou pensando nisso. É isso mesmo, você precisa, sabe? Ver o espelho. Quando você vai para o espelho, fica mais fácil você identificar. Fica mais concreto o que você está pensando. E aí você vai dizer, meu Deus, estou pensando besterol desse. Aí sim, aí você, Senhor, me arrependo, Senhor, que eu estou pensando numa coisa dessa que, Senhor, transforma esse tipo de pensamento. Entende? Se você não faz isso, esse pensamento fica o tempo todo na sua cabeça. Tu não presta, tu és bestão, tu és besta, tu és besta, tu és besta, tu és besta. É, eu sou besta. Ah, por isso que o povo fica pisando em cima de mim. Você começa a ficar com uma raiva dos outros, porque o povo só me faz de besta e eu sou muito besta mesmo. Escreve. Não sou besta, não. Eu sou muito sabido. O que eu estou fazendo, na verdade, eu estou lavando os pés da pessoa porque eu quero lavar o pé. Eu estou fazendo isso porque Deus me deu essa habilidade, esse coração de fazer isso pela pessoa. Não é porque eu sou besta, não. É porque eu sou filho de Deus. Veja como se torna diferente. Você entra na guerra para vencer. E você sabe quem você é. Eu não sou besta, não. Todo mundo me chama de besta. Não sou, não. Eu sou sabido. Porque poucas pessoas fazem isso. Pessoas que têm dignidade agem dessa forma. Eu ajo dessa forma. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aí você está assim, não, você é besta. Eu sou filho de Deus. Você fica nessa luta. Essas vozes, você resiste ao inimigo, ele foge. Mas você tem que resistir. E você tem que saber o que é que você vai resistir. Senão você vai ser presa fácil. Você vai ficar com um chiclete. Tem hora que aí você fica meio que bipolar. Tem hora que você, não, eu sou uma boa pessoa, eu sou justo. Eu sou besta mesmo, de besta, isso, aquilo. Sério? Você tem que... irmão, você tem que saber quem você é. Porque quando o inimigo vem dizer que você é besta, sou besta, besta é tu, que não tem mais jeito. Eu sou sabido, eu sou filho de Deus. Deus está dizendo isso para mim. Você, isso, né? O que acontece? Quando você toma o controle disso, suas emoções mudam e sua vontade também segue. Porque a mente tem esse poder, sabe? Quando a gente começa renovando nosso pensamento, as nossas emoções começam a seguir. Se você deixa sua mente muito solta, suas emoções vão seguir o que você pensa. E geralmente são pensamentos de morte, são pensamentos de autodestruição, pensamentos de penalidade, de pena de você mesmo. Ou você fica muito vulnerável à opinião dos outros, o que as pessoas pensam. Ah, eu acho que fulano está pensando isso de mim. Pode pensar. Eu sei quem eu sou. Pode pensar o que quiser. Deus sabe quem eu sou. Isso não é assim. Você tem que ter cuidado, tá? Porque o coração é enganoso. Você pode estar cheio de orgulho também, né? Aí você tem que ir, se seu pensamento está de acordo com a palavra de Deus. Porque senão você pode estar também cheio. Não, estou nem aí, pode pensar. E você está todo errado, todo cheio de pecado, todo troncho. E diz, não, o que importa é a minha identidade. Eu escolhi ser assim, vou ver assim. Pode ser todo troncho. Porque Deus criou você com um propósito. Quem tem autoridade maior sobre a sua vida não sou eu, tá? É Deus, é o seu Pai. Então é melhor você ouvir o que é que ele diz para você. Aqui que fala aqui sobre Deuteronômio 30, versículo, fala assim, ó, sobre escolher a vida e a bênção. Fala assim, escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e seus descendentes. Aí, versículo 20, preste atenção. Amando o Senhor. Ou seja, você escolhe seus pensamentos, escolhe a vida, amando o Senhor, em seguida dando ouvido à sua voz. Não é sua vozinha, não, que você quer ouvir, né? Dando ouvido à voz de Deus. E apegando-se a Ele. Aí você pega e se apega a isso aí. Guarda no coração essas palavras de Deus. Vou guardar. Deus disse que eu sou isso. Oxe, eu sou.
Né? Deus diz que eu sou filho amado. Eu sou filho amado. Diz que eu passei da luz para ser... Eu estou na luz. Eu sou filho da luz. Não, tu é isso aqui, tu faz... Eu sou filho da luz. Eu sou filho da luz. Eu sou filho... Vou repetir, até entrar dentro de mim. E viver como filho. Aí eu passo a viver como filho da luz, baseado na palavra de Deus, não numa mentira. Isso é que eu estou ensinando vocês, não é questão de, assim, vamos pensar positivo. Não é sobre pensar positivo, é sobre pensar conforme a palavra de Deus. Isso é diferente, porque isso me faz viver numa base sólida. Sabe por quê? Qual o risco de você ver essa questão da positividade, que é boa, mas qual o risco? É que você pode ter uma dissonância cognitiva. Vou explicar a vocês essa palavra bonita, o que é que é. Eu aprendi uns anos desses atrás e assim, me marcou isso aí. Foi muito importante saber disso aí. O que é dissonância cognitiva? É você acreditar, você se forçar a acreditar numa mentira. Isso vai criar dentro de você um conflito. Porque você vai começar a querer imaginar uma coisa que não é verdade. Mas quando você se baseia na palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, que é uma rocha firme, então aí eu sei que isso é verdadeiro. Tá? É mais ou menos você assim, não, eu sou uma pessoa feliz, e você está ali, não sou feliz, eu tenho que dizer que eu sou feliz, Não é isso. Isso é positividade, que tem uma chance de gerar um grande conflito. Que você às vezes vai num púlpito, você explica para as pessoas, fala de uma coisa que você é, e dentro de você vive um conflito, porque você não está vivendo aquilo, não está sendo aquilo. Não é sobre isso. Tá? Isso pode tornar você pior ainda na sua angústia, na sua dor. É sobre você identificar o que é, tomar a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, dizer, não, a palavra de Deus fala isso para mim e eu creio nessa palavra. Ela é digna de confiança. Vou internalizar para mim, vou vivenciar isso. Isso faz diferença. Aí sim, sua vida começa a vir uma transformação verdadeira numa rocha firme. Vai cair chuva, vai cair isso aqui, e você vai estar se levantando, está se sustentando. E você aí tem segurança. E se torna uma pessoa confiável. Aí fala o seguinte assim, apegando-se a ele, pois isso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês. Então, queridos, se apegue à palavra de Deus. Permita que a palavra de Deus entre em vocês para transformar vocês. Começar do seu espírito, da parte mais íntima, indo para sua mente, sua vontade e a sua emoção. Tá? E aí o Senhor vai começando vai transformando o nosso coração. O coração de pedra vai se tornando carne e você vai sendo uma nova criatura. Deixa eu falar para vocês ainda outra coisa que eu fiz também. Nesse ano, que eu decidi final esse ano. Deus. Irmãos, eu digo para vocês, muita coisa dentro de mim foi curada. Muitos pensamentos, vozinhas, que ficam ali assim, ei! O inimigo foge. Porque quando a gente usa armas poderosas em Deus, ela é capaz de transformar a gente. E aí eu comecei a falar assim, quem sou eu? Aí botei, porque o ser humano tem 3 tripés, né? Na educação a gente trabalha isso. Ser, ter e poder. O que é que eu posso? O que é que eu tenho? E o que é que eu sou? Na questão da construção do eu. E peraí, o que é que Deus diz que eu tenho? O que é que eu sou e o que é que eu posso? É lindo, assim, é muito bom e era todo dia. Todo dia eu fazia isso. Antes de dormir, ou às vezes estava fazendo alguma coisa, escrevia. Deixa eu mostrar para vocês. É interessante. Vocês querem ver? Aqui, ó. Quem é que eu sou? Eu sou o que Deus diz que eu sou. Amém? Eu sou filho de Deus. Eu sou homem de Deus. Eu sou luz. Eu sou filho da luz. Eu sou ungido com óleo de alegria. Eu sou redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Eu sou selado com o Espírito Santo. Eu sou feliz e abençoado. Eu sou amável. Eu sou o que Deus diz que eu sou. E eu sou o que... Aí eu botei, eu sou quem Deus diz que eu sou. O que é que eu tenho? Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Eu tenho um espírito 7 vezes intensificado dentro de mim. Eu tenho um espírito de poder. Eu tenho um espírito de amor. Eu tenho um espírito equilibrado.
Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Eu tenho fruto do Espírito dentro de mim. Eu tenho amor. Eu tenho paz. Eu tenho alegria. Eu tenho um consolador que me consola. Eu tenho um pai que me ama. E eu tenho luz na minha vida. Veja como vocês ficam felizes. Gente, vocês precisam fazer isso com você, minha gente. Vocês precisam cuidar de vocês. Vocês precisam ir para a sala de cirurgia e reconsiderar o que eu estou pensando. Meu Deus, estou pensando totalmente contrário disso. Eu parece que sou amigo do cão. Sério, parece que eu estou ajudando ele a me colocar mais na cova. Deus está me dizendo uma coisa, eu estou indo para outro caminho. Sério, seja bonzinho com você. Minha gente. Jesus te ama. Ame você também, no nome de Jesus. Aí, o que é que eu posso? Eu posso o que Deus diz que eu posso. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso amar. Eu posso perdoar meus ofensores. Eu posso até orar abençoando meus inimigos. Posso. Porque eu posso o que Deus diz que eu posso. Eu posso entrar na presença de Deus e desfrutar de graça e misericórdia. Eu posso colocar minha mente no Espírito e desfrutar vida e paz. E eu posso ter uma vida de abundância. Eu posso sorrir. Eu posso ser feliz. E eu posso ser abençoado. Sério. E aí eu escrevi aqui mais coisa aqui. Eu amo Deus com toda a minha força, com todo o meu entendimento e com todo o meu vigor. Eu amo minha esposa que Deus me deu para viver toda uma vida em paz e alegria. Eu amo a minha esposa com quem compartilha minha intimidade e minha vulnerabilidade. Eu amo a minha esposa, de novo, que fez votos de compromisso. Eu amo minha filha que Deus me deu como um presente. Eu amo minha filha a quem eu cuidarei, respeitarei e educarei. Eu amo os irmãos da igreja, com quem congrego, com cada um deles tem um valor especial, e eu viverei em harmonia com cada um deles, promovendo o melhor deles e vivendo em paz. Eu sou feliz e sou abençoado. E recentemente eu mudei para ser assim, eu sou grato e sou abençoado. Sabe por quê? Porque felicidade, ela é hoje e não é amanhã, mas gratidão ela é mais concreta. Eu estou mudando agora, tá? Então assim, eu sou grato e abençoado. Irmãos, a gente precisa saber quem a gente é. A gente precisa ser renovado na nossa mente. Deixar as velhas mentiras pelas verdades de Deus. A Bíblia é um livro maravilhoso e você precisa explorar o que Deus fala para você. Você às vezes está vivendo uma vida sofrida, uma vida enganada, porque você não tem aberto. Não faça isso não. Deus chamou você para ser essa nova criatura. Viver uma nova vida. Agora você precisa ir para a sala de cirurgia. Às vezes vai ficar pior, mas é para ficar melhor. E às vezes Deus pega você na casa do oleiro. Não pense que a casa do oleiro está lá em cima, não. A casa do oleiro está lá embaixo. Então, às vezes, Deus pega você, bota lá embaixo para mexer com você, mas para fazer você ser novo. Então, Deus está te chamando para isso. Se submeta. Deixe. Faça isso. Olha, faça essa dica. Em nome de Jesus, faça feito Paulo. Eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus. Pega um caderninho, uma canetinha. Escreva, faça esse download. Você vai até se assustar. Mas não tenha medo não. Aí você pega a palavra de Deus e coloca e apresenta a Deus. Ele vai te transformar. Sabe? Isso vai te livrar de tanta mentira. Vai te guiar para um caminho de Deus. Vai te fazer uma pessoa assim, firme. Vai ser criança levada para um lado e para o outro. Você vai estar firme no Senhor. Faça isso. Em nome de Jesus. Você diz amém? Mas é um amém assim, dizendo sim. É sim, sim, não é sim, não, aquele não. É, o que o Senhor falou assim, sim, sim, não, não. O que sair fora disso vem do cão. Então assim, quando você diz um sim, você tem que ser crente de sim. Quando você diz não, irmão, é não, não. É melhor do que você dar um sim sendo não. Só para agradar, tá? Faça isso por você. Você vai ver. Faça todo dia. Se propõe, não, por um mês eu vou mudar a minha história. Você vai ver. É eficaz. É eficaz. As pessoas até vão duvidar de você. Você, tu está querendo aparecer. Deixe.
Deixa, é você e Deus. Deus sabe o que está fazendo. Porque sabe o que você está fazendo? Você está fazendo algo milagroso. Você está indo lá na raiz. Você está indo mais profundo. É diferente de tudo do que mudar de aparência, mudar de roupa, mudar de hábito, querer agradar os outros. É no seu coração que Deus está trabalhando. O Evangelho é sobre isso. A Bíblia toda está dizendo isso e a gente às vezes não percebe. É o coração. É lá no íntimo. Deus está querendo mudar a sua vida. E se pergunta, está satisfeito para onde você está caminhando? Continue. Não está satisfeito, você sabe que não está. Então tem que fazer mudanças. Glória a Deus. Agora eu vejo vocês compartilhar o que Deus falou para você essa manhã, falou esses dias aí. E vamos lá. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe.